Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal! Então, nesse vídeo vamos ver um pouquinho sobre equações da reta. Equação geral e equação reduzida da reta. Vamos lá! No vídeo anterior, que eu postei nos últimos dias, eu mostrei como fazer para calcular esse m aqui. Ó. Esse aqui é um exemplo de uma equação reduzida. Esse é o formato com que aparece y igual a mx mais n. Sendo que o primeiro número, que é o m, é o nosso coeficiente angular. O segundo, o número sem letra, é o linear. Aqui então está um exemplo de equação reduzida da reta. Vai ter um número junto com a letra, nesse caso é o menos 5. Nesse caso, esse número menos 5 é o coeficiente angular. E o menos 2 nós chamamos de linear. Só cuidem, o número com a letra é o angular, porque isso aqui poderia estar no final e o menos 2 estarem aqui. Não importa a ordem que aparece. Normalmente aparece assim, primeiro número com a letra, mas pode estar em desordem. O número com a letra é angular, o número sem letra, linear, não importando a ordem que aparece. Isso aqui é a forma que aparece de uma equação reduzida da reta. Reduzida é quando ela está de forma reduzida, menor, né? Quando o y está sozinho na frente. Essa é a forma reduzida. Aí temos a outra forma de escrever a mesma equação, que é a equação geral da reta, ou simplesmente equação da reta. É a mesma fórmula, porém escrita de forma diferente. Se eu passar esse y para dentro aqui, para lá, como é que fica? Menos 5x, menos y, né? de mais passou menos, e menos 2. Igual a nada. Esse é o formato, essa é a forma, equação geral, equação da reta. Só que, geralmente, o menos nunca vai aparecer no x. Então a gente muda todos os sinais. Quando aparecer assim menos no x, muda todos os sinais. Mais 5, mais y e mais 2. Esta é a forma comum de fazer. Sempre o x na frente, positivo, tá? Não está errado fazendo assim. Só que vai vir em provas, respostas, concurso, Enem, livros, tudo vai aparecer assim, ó. Sempre o x na forma positiva, tá bom? Isso então é a equação geral, ou equação da reta também pode aparecer. Então, da reduzida para a geral, é só colocar tudo para um lado só e está pronto. Mas e quando aparecer um ponto e o m? O m é esse cara aqui, ó, coeficiente angular. Como eu vou fazer a equação geral ou reduzida da reta se eu tenho somente um ponto e o m? Aí temos uma formulazinha também, uma receita de bolo, né? Y menos y igual a m, x menos x. Esta é a fórmula para resolver ou para achar a equação geral e reduzida a partir de um ponto e o coeficiente angular. Então, vou fazer assim, ó. Esta é a fórmula, mas eu só substituo um y e um x. Porque eu tenho só um ponto. Eu tenho um x e um y. Então eu só troco um x e um y. Mas pode escolher, tá? Vocês podem trocar esse e esse também. Eu gosto de fazer sempre trocar o segundo número. Mas tanto faz também, não tem uma ordem certa. Só que se trocar o primeiro aqui, troca aqui também o primeiro. É uma dica minha, troca sempre o segundo. Não sei, eu acho mais fácil fazer. Mania minha, talvez. Então é y menos. Y é o quê? É o 4. Igual. O m é o quê? Menos 7/2. X menos o outro x, que é 1. Então eu só troquei o y, que é 4, o m, que é menos 7/2, e o x, que é 1. Só isso. O que eu faço agora? Multiplica o m, que é o 7/2, pelo parênteses. Mas é fração. É difícil. Aí tem um macetezinho para ser mais fácil.
O 7 multiplica nesse parênteses aqui. E o 2 eu multiplico o outro lado. Assim. É um macetezinho para ser mais fácil e mais rápido. O de cima faz aqui e o de baixo faz o outro lado. Se não tivesse fração, se fosse somente o 7, só multiplicava aqui, tá? Aí tá pronto. Quando é fração, é um macete para ser mais fácil. O de cima multiplica este e o de baixo multiplica este. 2 vezes y é 2y. 2 vezes 4 é menos 8. Igual. Menos 7 vezes x é menos 7x. Menos 7 vezes menos 1 fica mais 7. Porque menos com menos é mais. 7 vezes 1, 7. Eu fiz 2 vezes y, 2 vezes 4. 7 vezes x e 7 vezes 1. A partir daqui eu posso escolher o que eu quero fazer. Escolher? Como assim? Se eu quiser achar a equação geral, a geral é igual a zero. Aí eu passo tudo para um lado só. Se eu quero fazer a reduzida, eu tenho que deixar o y sozinho de um lado. Aí eu deixo esse cara sozinho. Vamos primeiro fazer a geral. Para fazer a geral, eu tenho que deixar de um lado 0 e do outro todos os números. Então, vou passar isso aqui para o outro lado. Menos 7x mais 7. O 2 está positivo, está mais 2. Passa menos 2. O 8 está negativo, passa positivo. Passei os dois para o final. Igual a zero. Junta o que puder. Sempre vai poder só juntar os dois números. O menos 7x e o menos 2y nunca junta com ninguém, tá? Porque nós só podemos juntar x com x, y com y. E o 7 junta com 8. 7 mais 8, 15, igual a zero. Lembram que não é comum deixar o x na frente negativo? Então troca aqui, troca todos os sinais. Fica positivo, positivo, negativo. Inverte, inverte, inverte. Essa é a nossa equação da reta, ou equação geral da reta. Vamos fazer a outra forma, a reduzida agora. Daqui eu vou copiar ali para mim fazer a reduzida. 2y menos 8 igual a menos 7x mais 7. Eu só copiei para lá, tá? Igualzinho. Desse formato aqui, eu passei tudo para um lado só. Daí ficou igual a zero. Assim é uma equação da reta, ou geral. Agora eu vou deixar o y sozinho, para saber a minha equação reduzida da reta. Eu poderia também pegar essa resposta para fazer isso. Tanto faz, tá? Pode ser a resposta ou essa aqui. Vamos deixar o y sozinho. Vamos passar o menos 8 para o outro lado. Então é 2y igual a menos 7x mais 7. O menos 8 passa para lá, mais 8. Junta os dois, 7 mais 8, 15. E esse 2 aqui está vezes, está multiplicando o y. Vai passar dividindo. Aí ele divide tudo, né? O 7 e o 15. Eu posso colocar um só embaixo, como eu coloquei assim. Ou eu posso colocar separado. Menos 7x sobre 2, mais 15 sobre 2. Pode aparecer separado ou tudo junto. É a mesma coisa. Então, isso ou isso é a minha equação reduzida da reta, que passa por esse ponto e tem esse coeficiente angular. E essa é a minha equação geral. Certo? Usando a formulazinha para achar a equação geral ou reduzida. Se gostou, dá um curtir aí, compartilha esse vídeo com os amigos e te inscreva no canal.